Eu gostaria que você lembrasse daquele momento onde você começou a sua caminhada de fé. Aquele momento, logo depois de você se batizar, aquele comecinho de caminhada onde você estava muito animado. Tudo parecia extremamente colorido e a sua fé era fervorosa. Aqueles dias em que você gritava: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mas daí começaram a aparecer dificuldades no caminho. A primeira dificuldade bateu na porta, você enfrentou ela, você passou por ela. A segunda veio e você deu um jeito de lidar. Vem a terceira e você no embalo, você vai lidando, e a quarta e a quinta. E diante de tantos problemas, chega uma hora que nós, como humanos, começamos a desanimar e a procurar por um motivo de tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente precisa, às vezes, de alguém para culpar, seja nós mesmos ou seja outra pessoa. E muitas vezes a gente tem o mau hábito de colocar a culpa de tudo no diabo. Tudo de ruim que acontece comigo foi o diabo. Você já viu aquele crente que estoura o pneu do carro? Ele fala: é o diabo que está furioso, não quer que eu vá trabalhar hoje. Derrubou um café na camisa, ele fala: é Satanás querendo acabar com o meu dia. Tudo de ruim que acontece na vida dele é o diabo. E de repente, tudo de ruim que aconteceu na sua vida, você passou a direcionar ao diabo. Claro, existem momentos na sua vida que você vai passar por batalhas espirituais. Afinal, a Bíblia não vai chamar o diabo de tentador à toa. Ele fica ao derredor como um leão querendo te tragar. Mas também existem situações na sua vida, situações difíceis, que não foi o diabo que mandou. Existem situações, na verdade, que muitas vezes são enviadas por Deus. Como o Carlão acabou de falar aqui, às vezes você vem pedindo alguma coisa, você vem com um objetivo em mente, e o caminho que Deus tem para você é outro. E às vezes a gente tem certa resistência de admitir isso, né? Parece meio difícil admitir que Deus te colocou no meio de um furacão. Mas se a gente for ver a Bíblia, em Gênesis 22 a gente pode encontrar, por exemplo, Deus pedindo para que Abraão sacrificasse seu único filho, o filho da promessa. Você já tentou se pôr no lugar dele? Talvez para mim, que não tenho filhos, seja mais fácil responder, mas você que tem filhos, se você passasse a vida inteira sendo prometido que você teria um filho, e quando esse filho chegasse, Deus virasse para você e falasse: eu quero que você ponha ele no altar e mate, sacrifique para mim esse filho. Talvez, se fosse a gente nessa situação, muito provavelmente de duas uma, ou a gente se revoltaria com Deus, ou talvez a gente tentasse dizer que o diabo tentou nos enganar. Em Gênesis 45, José, quando revela aos seus irmãos quem ele é, diz que foi Deus quem o enviou na frente para salvar a vida deles e de muitos outros. Se você for para o Novo Testamento, nós vemos que Deus coloca um espinho na carne de Paulo. E Paulo pede por 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho. Porém, o que Deus responde? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós temos o exemplo mais clássico de todos, Jó. Às vezes a gente age que nem os amigos de Jó, né? A gente gosta de pensar que o justo não vai sofrer, o justo não vai passar por dificuldades. E se na minha cabeça eu não pequei, então não era para estar acontecendo o que está acontecendo. Então a solução é jogar a culpa em alguém, muitas vezes no diabo, para que eu não tenha que admitir que Deus me colocou contra a parede, que Deus me colocou num caminho que eu não queria seguir. Porque é conveniente demais para nós e muito mais fácil dizer que aquilo foi obra do diabo bagunçando a minha vida do que admitir que Deus me colocou ali. Vocês conhecem a história de Jó. Não foi o diabo que começou aquilo na vida dele. Foi Deus quem atiçou o diabo a fazer aquilo.
Se a gente for em Jó capítulo 1, versículos 6 ao 12, vai falar assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Como você pode ver, não foi Satanás que foi reclamar de Jó com Deus, foi Deus quem citou Jó para Satanás. E a gente muitas vezes não gosta de admitir que Deus vai nos colocar em situações difíceis, porque a gente acredita que se a gente fizer a nossa parte direitinho, Deus vai fazer a dele, e a gente acha que Deus fazer a parte dele é Ele fazer o que a gente quer, a nossa vontade de não passar por dificuldades. Porque se algo não sai do jeito que eu pensei, algo não sai do jeito que eu planejei, eu pergunto para Deus: e aí, Deus, o que está acontecendo? Por que as coisas não estão dando certo? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? A gente acredita que Deus só está agindo quando a gente está sendo abençoado, mas quando o contrário acontece, Deus sai da imagem e entra o diabo, como se até aqui onde você foi abençoado, Deus tinha o controle da sua vida, mas em algum momento no meio, você fez alguma coisa que passou o seu controle, o controle da sua vida para o diabo. Você já parou para pensar que a vontade de Deus para a sua vida não pode ser a mesma que a sua vontade? Pode não ser a mesma que a sua vontade? Perdão. Quando eu falo assim parece meio óbvio, né? É óbvio que Deus tem caminhos maiores para mim, que nem fala a Bíblia. Só que, e se Deus quiser que você tenha um dia ruim? E se for da vontade de Deus que seu salário se atrase? E se for da vontade de Deus que você seja demitido do seu serviço? Como você vai reagir a isso? A sua fé vai se apagar porque o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, não fez as coisas do jeito que você pensava que era para ser? Para ser sincero, se eu estivesse numa situação dessa, eu não sei como eu reagiria. Mas eu sei como eu gostaria de reagir. Eu gostaria de ter a mesma atitude de Jó, que mesmo tendo perdido tudo, seus filhos, seus bens, sua família, a esposa dele olha para ele e fala: amaldiçoa seu Deus, e morre. Mesmo assim, Jó vai dizer: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. Aquela mesma pessoa que mesmo sem ter feito nada de errado, perdeu tudo. A mesma pessoa que não teve explicação alguma do que aconteceu com ele, fala isso. Essa mesma pessoa reconhece o lugar dela diante de Deus e reconhece a vontade soberana de Deus sobre a vida dela. E às vezes falta um pouquinho disso na gente, reconhecer o nosso lugar. Às vezes falta a gente reconhecer a soberania de Deus e reconhecer que em nossos pecados nós fomos salvos, mesmo sem merecer. Que mesmo tendo todo o direito de nos exterminar em nossos pecados e delitos, ainda assim Deus decide enviar seu único Filho para morrer numa cruz por nós, para que fôssemos lavados pelo sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito. Ele tinha toda a autoridade, Ele poderia nos eliminar da face da terra, porque somos pecadores.
E seria justo da parte dele matar a gente, exterminar a raça humana. Mas ele não faz isso, ele decide agir com amor e com misericórdia. Então a gente precisa ter claro na nossa mente que o que nos limpa não são as nossas boas ações, a nossa boa índole, o jeito que a gente faz as coisas. Todas essas coisas são consequências da nossa fé naquele que nos salvou. É por isso que entregar nossas vidas a Jesus deve ser feito por amor a Deus, de modo que Deus seja glorificado. Não mais importando se a gente tem muito ou se a gente tem pouco, pois nós somos salvos pela graça e por meio dela vivemos. Só assim nós podemos entender um pouquinho do tamanho imenso da graça de Deus sobre nós. Somente quando você reconhecer o tamanho do seu pecado, o quão fundo era o poço que você estava, você vai poder reconhecer o quanto você foi perdoado. Você vai entender o quanto Deus te ama e o quanto Ele foi misericordioso com você. Mas os nossos corações orgulhosos não querem isso. Nossos corações orgulhosos fazem nos achar que nós merecemos mais e que deveríamos receber mais, porque a gente está se esforçando tanto, né? A gente está que nem os apóstolos levando chicotada, né? Alguém aí levou uma chicotada essa semana para achar que está merecendo mais de Deus? Ou você nunca orou a Deus questionando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo, eu fiz tudo direitinho, eu leio minha Bíblia, eu oro, eu vou na igreja, eu tenho comunhão com os irmãos, então não era para estar acontecendo nada de errado comigo. Ou talvez no seu coração você deixou que aquele orgulho te dominasse porque você pecou e você se sentiu sujo, e daí por causa de se sentir sujo você parou de entrar na presença de Deus. Você parou de ler a Bíblia, você parou de orar porque você queria primeiro se limpar. E depois de se limpar, você entraria de novo na presença de Deus. O sentimento de arrependimento é correto, mas isso não deveria afastar a gente de Deus, porque não houve um momento sequer que você foi puro e foi salvo por causa disso. Não houve um momento sequer que foi por mérito próprio a sua salvação, mas agora que nós cremos em Deus e cremos no que Ele no que Ele fez por nós, a gente tem que reconhecer o que Ele fez da maneira correta. E quando esse orgulho domina seu coração, de você achar que você está fazendo tudo certo e que você merece mais de Deus, às vezes você até largou o pecado do adultério, mas depois disso você adotou o pecado do orgulho. Você parou de mentir, mas agora você olha para as pessoas à sua volta com um olhar soberbo de quem pensa neles como pecadores nojentos que estão em volta de vossa santidade. E para ser sincero, mesmo no decorrer, enquanto eu estava montando esse texto, eu pequei sendo orgulhoso, porque é muito legal você estar aqui em cima falando para as pessoas sobre o amor de Deus, mas eu preciso estar constantemente lembrando meu coração de que eu estar aqui não é um mérito próprio. Eu estar aqui sempre foi e sempre vai ser graça de Deus. Para vocês terem uma noção, eu estou aqui por causa de uma lata de creme de leite estragado. Quando eu nasci, a minha família era católica, né? Minha mãe era católica. Eu fui batizado no meio católico, só que um dia a minha mãe foi na casa da minha avó, a sogra dela, e a minha avó tinha usado uma lata de creme de leite estragado para fazer um doce, acho que era isso, né, mãe? E ela passou mal, foi parar no hospital. E lá naquele hospital ela encontrou o amor de Deus, porque ela contou uma vez para mim que o pessoal da igreja católica não vinha visitar ela. O pessoal que estava seguindo a doutrina católica não praticava o amor de Deus. Mas os crentes estavam lá. Os crentes estavam lá visitando ela. E na gaveta tinha uma Bíblia, né, mãe? Ela começou a ler a Bíblia e de repente ela vira para a irmã dela, para a Rosa,
que há tanto falava de Jesus para ela e fala que ela quer conhecer. Ela quer conhecer aquele Deus, ela quer conhecer o que ela tinha ouvido falar. E depois disso é história, né? Um pastor profetizando que eu ia ser baterista, eu não querendo ser baterista, vindo de cara emburrada para a igreja, e Deus usando da graça dele para eu estar aqui, porque, pelo amor de Deus, gente, pensa numa pessoa que não queria vir de jeito nenhum. Eu dava desculpa para o pastor Mateus, ele falava: Henrique, você não quer tocar hoje? Eu falava: não, Mateus, estou cansado hoje, eu tive futebol na escola, estou cansado, eu acho melhor não, deixa para outro dia. Mas foi a bondade de Deus que me permitiu participar da sua obra, mesmo eu não tendo nada a oferecer. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Volta fica nesse finalzinho aqui para mim. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Até aquilo de bom que a gente faz foi preparado por Deus. Quando eu falo que eu não tenho nada a oferecer, é isso que eu quero dizer. Tudo de bom que eu já fiz foi preparado por Deus e é o reflexo de Cristo. Então, a gente precisa tomar cuidado com pecados aceitáveis, porque o perigo do pecado não está naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Os pecados que consideramos grandes, como adultério, roubo, são muito mais fáceis de identificar do que pecados como orgulho, que reside no fundo do seu coração. E às vezes, os únicos que vão saber desse pecado é você e Deus. Por isso, devemos estar constantemente vigiando a nós mesmos, sondando nossos corações e sendo sondado por Deus e pela palavra. Em Salmo 139, do 23 ao 24, o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Cantamos aqui hoje: sonda-me, Senhor. Não vou cantar, porque senão não vai dar bom. Ou Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Sonde seu coração todos os dias, e pergunte para ele: por que eu estou fazendo isso? É para me promover? É para me sentir melhor? É para me elevar diante da vista dos outros? É para que os outros gostem de mim? E seja sincero ao responder, porque mesmo que você minta para si mesmo e de alguma maneira consiga se enganar, você não vai enganar Deus. Ele sabe o que está no fundo do seu coração e Ele não vai ser enganado pela sua mentira que até você acreditou. E é aí que eu quero entrar no ponto que toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar eu falo: a importância de conhecer as Escrituras. Sabe por quê? Para que você não seja enganado nem por si e nem pelos outros. Tem muita igreja grande aí que não segue a Bíblia, muita igreja grande que não prega a Bíblia. Talvez você possa pensar: mas as pessoas de lá estão sendo usadas, acontecem milagres, acontecem sinais, você olha para aquilo, tem muita coisa, muito milagre acontecendo, Deus está naquele meio. Mas se você abrir
Em Mateus 7, 21 ao 23, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Deus usa mesmo aqueles que Ele vai mandar para o inferno. As pessoas que estão nesse tipo de lugar, muitas vezes são salvas apesar do que é dito lá, não por causa do que é dito lá. E se você duvida do fato de Deus usar pessoas que Ele vai mandar para o inferno, é simples, olha para Judas. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Pula lá para o 7, porque do 2 ao 6 é só ele dando o nome dos discípulos. 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Judas foi um dos 12. Judas foi enviado junto com os 12 para pregar a chegada do reino de Deus. A eles foram dado autoridade para expulsar espíritos malignos, curar, ressuscitar mortos. E o que aconteceu com Judas? Se você for para João 17, 12, você tem Jesus falando: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Judas estava destinado à perdição, mas mesmo assim ele foi usado por Deus. O fato de você ser usado por Deus, de alguém ser usado por Deus, não quer dizer que essa pessoa é salva. Ou talvez você se lembre de Balaão. Lembra da história da mula de Balaão? Balaão era falso profeta, tinha o coração cheio de ganância. Ele profetizava por dinheiro, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas mesmo assim, Deus usa ele para abençoar Israel. E mesmo sendo usado por Deus, Balaão morre na mão do povo de Israel durante uma guerra. Por isso é importante conhecer o Evangelho, para que você não seja enganado. Olha para Jesus. Jesus, quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito. Ele ficou lá 40 dias, 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Ao fim desses 40 dias, ele teve fome e o diabo vem de novo para cutucar. Lucas 4, versículo 3. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. Ele começa questionando a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, e ataca a fome de Jesus, que estava há 40 dias sem comer. Essa fome de Jesus de 40 dias sem comer não é a fome que a gente tem quando está chegando o almoço, tá, gente? Porque isso aí que você tem quando está chegando o almoço é seu apetite se abrindo. Depois de 40 dias sem comer, isso sim é fome de verdade. Mas mesmo em meio à fome, Jesus responde. Versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. O que Jesus vai responder para o diabo? Está lá nas Escrituras. Versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Agora o diabo oferece os reinos da terra. Ele não está oferecendo um terreninho 10 por 25 para Jesus, são todos os reinos da terra. E o que Jesus responde? Novamente ele responde: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 9. Diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus,
jogue-se daqui para baixo. E daí é a tentativa mais baixa do diabo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. 2 vezes o diabo tenta Jesus. Primeiro ele ataca a fome, depois ele oferece os reinos da terra, e Jesus responde com está escrito. Na terceira, o diabo chega junto, ele fala: está escrito, Jesus, está escrito na Bíblia. Mas o que Jesus responde novamente? Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A gente muitas vezes não imagina isso, né? O diabo citando escrituras. Mas sabe quando ele faz isso com a gente? Quando você está com aquela dúvida se é correto você fazer algo ou não, se é lícito você fazer aquilo ou não, e vem uma vozinha no seu ouvido e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ele pega a escritura e distorce para tentar fazer com que você peque. Mas Jesus mostra que falsas doutrinas são combatidas com a verdade do Evangelho. Por isso que eu sempre coloco em toda a ministração que eu falo: você tem que conhecer as Escrituras. Por isso você tem que estudar a Bíblia. Assim, quando você for tentado, você vai ter uma base sólida. Sua fundação vai estar na rocha. A imagem que a Bíblia traz para a gente de uma fundação na rocha é uma imagem de alguém que cavou para tentar achar solo firme para construir a sua casa. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa cavar as Escrituras, tá todo dia cavando para que a gente ache uma base sólida para a nossa fé, para que não chegue qualquer ateu na rua e faça uma pergunta que vai quebrar suas pernas e vai fazer você se desesperar da fé. Você tem que conhecer aquilo que lhe foi entregue por Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo do 8 ao 9: contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Às vezes pessoas de alta fama e reconhecimento nos apresentam falsos evangelhos, um falso Deus e um falso Cristo. A internet está cheia disso. Um showzinho para enganar quem não tem uma base sólida, quem está desamparado, quem está despreparado. E você lembra do R.R. Soares? Eu quero levantar uma memória aqui. Minha avó assistia muito R.R. Soares. Ele tinha um momento no Show da Fé que ele abria espaço para pequenos testemunhos. E toda vez que ele abria para testemunho, sempre tinha a mesma pessoa lá testemunhando. Uma hora era dor de cabeça, outra hora era dor de lado, outra hora era dor no joelho, dor no estômago. Ele sempre estava com alguma coisa. Eu sei que isso é um exemplo meio esdrúxulo, mas se você não conhece a Deus, se você não conhece as Escrituras, você pode ser enganado por mentiras mais sutis. Eu trouxe esse exemplo mais visível, mas mentiras sutis podem nos enganar se a gente não tiver uma base boa nas Escrituras. O tudo posso naquele que me fortalece não diz que você pode fazer o que você quiser. Aquilo é uma frase de Paulo dizendo que ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias e que ele pode passar por toda e qualquer situação, seja boa ou seja ruim. Não quer dizer que você pode fazer o que você quiser. E aqui eu estou chegando no final, se o louvor quiser subir. Ultimamente eu comecei a ler a série de livros de Nárnia. Muito legal, se alguém quiser ler, tá? É uma recomendação muito boa, uma leitura fácil e divertida. E no último livro, intitulado A Última Batalha, ele conta a história de como foi o fim de Nárnia. Tinha um macaco e um burro, que o macaco era esperto e o burro, ele era burro. O macaco achou uma pele de leão e ele falou pro burro: vamos colocar essa pele de leão em você? Convenceu o burro a colocar a pele de leão. E na série de Nárnia, leão é Aslan,
que representa Jesus Cristo. E o macaco começa a usar aquilo para enganar todas as pessoas de Nárnia. Ele coloca a pele de leão no burro e começa a falar que ele é Aslan, e começa a enganar todo mundo. E tudo vira uma bagunça. E um monte de bicho começa a morrer. Só que na vida real tem gente se vestindo de Cristo. Tem gente mas fazendo coisa que Cristo não faria. Tem gente colocando uma pele que na hora da pregação ele coloca, veste a pele de leão, né? O leão da tribo de Judá. Quando acaba a pregação, na segunda ele tira a pele. Para que a gente não seja enganado com essas mentiras, a gente precisa ter familiaridade com o que Deus deixou para a gente. Porque é através do conhecimento da palavra que nós vamos conhecer a Deus e saber o que agrada a Ele e o que não o agrada. Não somente isso, mas se você for em João 17, versículo 3, gostaria de ler aqui junto com vocês. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não é só depois que você morrer, morar no céu. A vida eterna começa aqui com o conhecimento de quem Deus é, com o conhecimento de Jesus, o Salvador. Mais do que não ser enganado, você deve ler as Escrituras para ter conhecimento daquele que te salvou. E está constantemente se relacionando com Ele e conhecendo mais e mais dele. Até que um dia, se Deus quiser, a gente possa ver Ele pessoalmente lá no céu.